Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Depois de quase um mês, voltamos hoje ao livro de Atos. Paulo está preso em Jerusalém. O comandante que o mantém preso, Cláudio Lísias, ainda sem saber o que fazer com ele, tem uma ideia, que também não dá certo. Aparentemente, Paulo começa a enfrentar algum tipo de crise pessoal. O Senhor Jesus intervém e encoraja seu servo. Nós veremos isso ao ler e refletir sobre a palavra de Deus. Peço a você que mais uma vez feche os seus olhos e nós vamos então orar, vamos pedir ao Senhor que nos instrua mediante a revelação das Escrituras. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio, é um grande privilégio, Pai, comparecer na sua casa. Conforme alguém disse já nesta noite, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Senhor, que privilégio estar na sua presença, e que sua glória que enche os céus, que enchem os céus, que enche os céus, a terra, possa encher também a nossa vida, Pai, e que assim o Senhor seja conhecido. Ó Deus, agora quando leremos sua palavra, meditaremos nela, oramos, fala conosco, queremos ouvir sua voz. Abençoe nossas crianças que estão aqui no templo, fala ao coração delas também, elas já podem entender através do toque do teu Espírito. Fala com as crianças que desceram, Pai, que elas também percebam, ó Deus, a sua voz, através daquelas irmãs que compartilharão a palavra do Senhor com elas. Fala, Senhor, queremos ouvir, seja com os irmãos aqui presentes, as famílias desta igreja, seja com aqueles que nos visitam, que o Senhor mesmo trouxe para estarem conosco nesta noite, cultuando o Senhor. Nos alegramos em recebê-los e pedimos que o Senhor abençoe muito, ó Pai, de forma muito especial, a vida de cada um. Assim nós oramos, ó Deus, e desde já manifestamos a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Atos 22, versículo 30, até o capítulo 23, versículo 11. Falaremos nesta noite sobre injustiça e conforto encorajador. Injustiça e conforto encorajador. Acompanhe a leitura das Escrituras silenciosamente. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: estais injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote
porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Amém. Cláudio Lísias, pensando em interrogar Paulo sob açoite, a fim de extrair informações dele por meio do medo da dor, sob tortura, algumas pessoas confessam até aquilo que não fizeram. Cláudio Lísias queria extrair informações de Paulo sob tortura. Mas quando soube que ele era cidadão romano, imediatamente retrocedeu. Sem perder tempo, logo no dia seguinte, conforme está no versículo 30, o primeiro versículo que lemos, logo no dia seguinte, Cláudio Lísias, comandante, convocou uma reunião com os principais sacerdotes e o conselho de juízes de Israel, o sinédrio. Paulo foi apresentado diante deles. Cláudio Lísias, nesta segunda tentativa, esperava obter as informações que precisava acerca de Paulo, a fim de saber como agir em relação a ele. Esse é o nosso quadro. Esse é o nosso episódio. É desse encontro que nós vamos retirar algumas lições das Escrituras. Para começar, eu ressalto que neste encontro nós aprendemos que nesse mundo a injustiça se faz presente, onde a justiça deveria ser encontrada. No mundo em que vivemos, a injustiça se faz presente, onde a justiça deveria ser encontrada. No versículo 1, o texto nos diz que, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje, sem desrespeito, mas com a autoridade da verdade. Paulo ali, diante daqueles sacerdotes e do sinédrio, se manifesta.
A reunião havia sido convocada às pressas, de um dia para o outro. É possível que não tenha sido realizada no tribunal do Sinédrio, muito provável que não tenha sido, mas nas imediações da fortaleza Antônia, onde Paulo estava preso. E muda muita coisa, tendo em vista este detalhe. No tribunal do Sinédrio havia uma formação característica em meia-lua, onde os juízes se assentavam, especialmente paramentados com aquelas vestes de juízes. O sumo sacerdote se colocava num local de destaque à parte, e ali, aquele que estava sob julgamento, sob interrogatório, sabia identificar muito bem quais eram os juízes, quem era o sumo sacerdote. Tudo indica que aqui, este momento não era diante do tribunal do Sinédrio reunido no seu local específico de julgamento. Convocação às pressas. Possivelmente ali nas imediações da fortaleza Antônia, então os sacerdotes, o sumo sacerdote e todo o Sinédrio estivessem reunidos. É possível que eles também não estivessem aparamentados com suas roupas de julgamento. Isso é importante para a gente entender o que vem em seguida. E Paulo se dirige a eles chamando-os de irmãos. E ressalta estar com a consciência tranquila diante de Deus. Mas vejam só como o texto prossegue. Mas o sumo sacerdote Ananias, que não contava com uma boa reputação, registros históricos vão nos mostrar isso, não era um homem que andava com lisura, não era um homem idôneo, mas era sumo sacerdote ali. O sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele, perto de Paulo, que lhe batessem na boca. Bater na boca é uma ação que humilha o atingido. É uma afronta que envergonha. E a gente para pensar aqui. Paulo introduz a sua defesa, introduz a sua palavra, e de repente o líder dos juízes, o sumo sacerdote, manda lhe bater na boca. Por que Paulo foi punido assim? Há pelo menos 3 possibilidades mais fortes. A primeira possibilidade seria que num ato de autoritarismo, o sumo sacerdote mandou bater em Paulo porque não haviam lhe concedido formalmente a palavra. É uma possibilidade. Em outros lugares, fala sobre ter se dado a permissão para falar. Aqui não fala. Não sabemos se foi ou não dada a permissão. Se Lucas não se importou em colocar este detalhe, ou se de fato a permissão não havia sido dada. Mas a atitude de Ananias foi autoritária. Essa é uma das possibilidades, por não ter esperado permissão para falar. Uma segunda possibilidade, por ter se dirigido ao Sinédrio como a irmãos, e não como a pais. Uma segunda possibilidade, se nós olharmos um pouco antes, neste mesmo contexto aqui, quando Paulo se dirigiu aos sacerdotes, quando Paulo se dirigiu ao povo judeu, ele disse: irmãos e pais, iguais a mim e superiores a mim.
Aqui Paulo introduz o seu discurso dizendo: irmãos, será que foi por isso? Também seria uma atitude de autoritarismo por parte de Ananias. Mas será que foi por isso? Uma terceira possibilidade para a atitude tomada pelo sumo sacerdote. Será que ele, já antecipando julgamentos, antecipando sentenças, discordou do que Paulo havia acabado de dizer: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje? Será que Ananias não suportou isso e pensou: boa consciência que nada, esse homem é culpado, bata-lhe na boca? Seja como for, dentro da legislação judaica, a legislação civil judaica, legal, um réu ou alguém sob julgamento não podia ser punido sem que houvesse antes uma sentença. Foi ilegal o que aconteceu. Não foi justo o que aconteceu. Paulo não deveria ter sido ofendido na boca. Quem sabe por meio de um tapa, quem sabe por meio de um cacetete. O fato é que ele foi ofendido na sua boca. Nós vemos injustiça presente onde a justiça deveria ser encontrada. E no versículo de número 3, nós vemos algo interessante. Quando, diante do que havia acontecido, Paulo manifesta sua natureza humana pecaminosa, se enraivece e dá lugar à ira. E Paulo diz: Deus há de ferir-te, hipócrita. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo, neste momento, fala no seu impulso humano de alguém que foi atingido na boca, sem que houvesse motivo para isso. E ele chama aquele homem que o havia mandado bater de hipócrita, parede branqueada. É esse o sentido, é hipocrisia. Como é que é isso? Como é que é isso? Você vai pagar por isso. Tendo sido humilhado, ele não consegue se conter e deseja o mal àquele que o havia ferido. Irmãos, interessante que quando nós vemos o ensino do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: se alguém te ferir numa face, o que é para fazer? Volta também a outra. Se alguém quiser demandar contigo e falar com você para que ande 1 milha, é para você andar 2. Se alguém te roubar a capa, tomar a sua capa, você deve dar também a túnica. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, profetizado em Isaías capítulo 53, como o cordeiro mudo foi levado diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Se nós olharmos, por exemplo, em Marcos, se você quiser abrir sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, veja só, Marcos capítulo 14, o versículo de número 65, o texto diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo estava também diante do Sinédrio, num julgamento totalmente injusto de cartas marcadas. O único homem sem pecado que havia passado
por esta terra e que jamais passou por essa terra, ninguém antes, ninguém depois, ninguém mais, só Ele. E o texto diz no versículo 65, pegando apenas o versículo: puseram-se alguns a cuspir nele. Atitude também humilhatória, vexatória. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Ele manteve silêncio, ele ficou calado em tudo aquilo que fizeram contra ele. Cuspiram nele, o tomaram a bofetadas, não foi apenas um golpe na boca, o tomaram a bofetadas, cobriram o seu rosto e batiam nele: quem foi que te bateu? E o ridicularizavam, e riam, e zombavam dele. Ele se manteve como cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Paulo não deu conta. Paulo não deu conta. Era homem como nós. Tenhamos cuidado, irmãos, nos momentos de pressão. Tenhamos cuidado nos momentos de tensão. Nos momentos onde somos pressionados, onde somos colocados sob julgamento e principalmente nos momentos quando nos consideramos injustiçados, nós corremos o risco de perder o controle e agir na ira, agir na raiva. E aí nós podemos desagradar a Deus. O próprio Paulo chega a dizer em Efésios: irai-vos e não pequeis. Você pode irar-se sem pecar, mas pode pecar por causa da ira. Ele havia experimentado isso. Hipócrita, parede branqueada, tu estás aí para julgar-me de acordo com a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Você não é nada de guardião da lei. Você é um corrupto que está infringindo a lei, que teoricamente deveria estar defendendo. Nós aprendemos esta primeira lição, sempre foi assim. Não devemos esperar justiça plena entre homens pecadores. Tribunais agem movidos por interesses. Juízes são comprados muitas vezes. Tribunais de justiça humanos estão cheios de injustiça. Entendam os irmãos, não estou generalizando, estou ressaltando algo que é comum entre seres humanos pecadores. Nós veremos adiante algo que vai contrabalancear isso. Segunda lição, o encontro prossegue. Na sequência, vemos que homens de Deus se dão a conhecer por suas atitudes. Homens de Deus se dão a conhecer por suas atitudes. Nós vemos isso nos versículos que seguem. No versículo de número 4, os que estavam ao lado de Paulo, talvez entre eles aquele que o havia batido, aquele que o havia ofendido, que o havia ferido, os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Isso foi dito a Paulo. Uma informação nova. Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? No versículo de número 5, respondeu Paulo: não sabia
irmãos, não sabia que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Irmãos, vamos prestar muita atenção no que está sendo compartilhado aqui. Como eu disse, possivelmente, diante da Fortaleza Antônia, não no tribunal do Sinédrio, não com as vestes de juízes, e de repente alguém manda Paulo ser ofendido, ser castigado, e ele é castigado, e ele se dirige àquele homem que o havia mandado castigar, chamando-o hipócrita. E alguém então diz: olha, você está dizendo isso em relação ao sumo sacerdote de Deus? E Paulo diz: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Como quem diz: arrependo-me do que fiz. Está escrito. Está nas Escrituras: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Homens se dão a conhecer por suas atitudes. Verdadeiros servos de Deus não são caracterizados por nunca pecarem, mas por se arrependerem logo que tomam consciência de seu pecado. Verdadeiros servos de Deus não são caracterizados por nunca pecarem. Pecam também, mas são caracterizados por se arrependerem logo que tomam consciência de seu pecado. Gente, eu não sabia. Eu me arrependo. Está escrito. Deus revelou: não se deve falar mal de uma autoridade do povo. Uma outra lição que nós aprendemos aqui: não devemos falar mal de uma autoridade, e preste atenção no que segue, ainda que injustamente ela nos mande esbofetear a boca. Não devemos falar mal de uma autoridade, ainda que injustamente ela nos mande esbofetear a boca. Vejam o que Paulo, esse mesmo Paulo, agora há pouco, um pouquinho antes disso, havia dito. Eu peço a você que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vejam o que o texto da palavra de Deus diz aqui: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Versículo 1. Porque não há autoridade que não proceda, e as autoridades que existem foram por ele, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Prestem atenção, o texto não diz que a autoridade precisa ser honesta, o texto não diz que a autoridade precisa ser perfeita aos nossos olhos. O texto diz que se a autoridade foi instituída por Deus, e quem resistir à autoridade estará resistindo ao próprio Deus. Não devemos falar mal de uma autoridade, ainda que injustamente ela nos mande esbofetear a boca. O Senhor Jesus, diante de Pilatos, reconhece a autoridade de Pilatos e diz: nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto
não te fosse concedida. Foi Deus que te concedeu. Faz o que você tem que fazer, Pilatos. Faz o que você tem que fazer. Podemos e devemos orar a Deus, clamando por justiça e misericórdia, mas não devemos ser rebeldes às autoridades. Friso, ainda que injustamente nos mandem esbofetear a boca. Uma única exceção está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 28 e 29. O texto da palavra de Deus nos diz, Atos 5, versículos 28 e 29, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar. E os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Única exceção. Quando uma autoridade quer nos obrigar a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós devemos optar por obedecer a Deus, não às autoridades. Mas nas demais situações, nós devemos respeitá-las, orar por elas, nos submeter a elas. Podemos diante de Deus falar, Deus tenha misericórdia, dá-nos melhores autoridades, autoridades mais justas, autoridades mais honestas. Podemos orar, mas se elas foram colocadas sobre nós, devemos nos sujeitar a elas. Ser rebelde a uma autoridade desonra a Deus, pois é o mesmo que nos rebelar contra o próprio Deus, porque as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Cuidado, meu irmão, ao se referir a uma autoridade, cuidado, você pode estar pecando contra Deus. Biblicamente falamos, devemos nos submeter às autoridades, ainda que não sejam tementes a Deus, ainda que não sejam as autoridades que gostaríamos que fossem. O ensino bíblico é este, e aprendemos isto neste texto também, e aprendemos isto com o arrependimento de Paulo, quando ele volta atrás e diz, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Continua sendo desonesto, continua sendo parede embranquecida, parede esbranqueada, branqueada, continua sendo, mas é autoridade. É autoridade, eu não devo falar mal dessa autoridade. O encontro prossegue, e nós vemos ainda que, devido à graça comum, podemos vislumbrar raios de justiça, mesmo nesse mundo caído. Devido à graça comum, a ação de Deus neste mundo, que faz o sol nascer sobre maus e bons, a chuva cair sobre justos e injustos, devido à graça comum, a operação de Deus restringindo o mal, cerceando, limitando, freando a maldade, nós podemos vislumbrar raios de justiça, mesmo em meio a um mundo caído. A partir do versículo 6, nós lemos, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia,
E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum? E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Irmãos, Paulo era bastante inteligente, era um homem muito perspicaz, de atitudes rápidas, de decisões rápidas. E quando ele viu no que é que ele estava metido, quando ele viu que não poderia esperar justiça daquele povo, quando ele viu que ele estava numa enrascada ali, na mão de juízes injustos, ele quis se livrar de ser julgado por aquele tribunal e usou de uma estratégia sábia. É interessante que aqui eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos a evangelizar e disse: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Hajam com simplicidade como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes. Sejam prudentes, sejam simples, mas sejam prudentes. Vocês são ovelhas em meio a lobos. Não confiem em homens pecadores, em homens que amam o poder, que amam o dinheiro, que amam o status, que amam posições. Não confiem. Querendo se livrar daquele tribunal injusto, tribunal que não andava por princípios, mas por circunstâncias, isso é importante. Não andavam por princípios, mas por circunstâncias. O tribunal era formado por saduceus e fariseus. Os saduceus eram liberais, não criam no sobrenatural, não criam em anjos, não criam em espíritos, não criam na ressurreição. Os fariseus eram mais ortodoxos, eles criam na revelação bíblica, mesmo se fosse sobrenatural. E Paulo percebeu que aquele povo não tinha princípios, não era pautado por princípios, mas por circunstâncias. E Paulo então lançou uma palavra ali. Ele não foi insincero, mas ele foi estratégico. E ele então disse, sabendo, da formação ali do sinédrio: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Eu sou julgado porque eu estou pregando a ressurreição de alguém que morreu. Ele foi sincero, ele falou a verdade, mas ele sabia que aquilo que ele falaria causaria um certo tumulto ali. E aconteceu exatamente o que ele esperava. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Os saduceus declaram o que nós já falamos, o que está aqui no versículo 8, e os fariseus admitem todas estas coisas. E houve vozearia. Eles começaram a brigar entre si. Foi muito divulgada, já há muito tempo atrás, uma briga que teve no Congresso Nacional do nosso país, não sei exatamente onde, se foi no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, onde uns olhavam para os outros e diziam: Vossa Excelência é um canalha. Vocês se lembram disso? Então foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Mais ou menos isso, vozearia. Eles começaram a brigar entre si, a acusarem uns aos outros. E alguns fariseus, para atingirem os saduceus, gente, até cômico o negócio aqui, mas para atingirem os saduceus, os fariseus disseram: olha, não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Gente, vejam só aqui a forma sutil, agressiva para atacar os saduceus, que não acreditavam em espírito nem em anjo.
Nós não vemos nada de mal neste homem. Quem sabe um espírito ou anjo tenham falado. Gente, Paulo não se deixou lisonjear, seduzir. Ele sabia que homens sem princípios não são confiáveis. Os fariseus não estavam em favor dele, estavam contra os saduceus. Se fosse para se unirem de novo contra Paulo, se uniriam sem escrúpulo algum. Gente que não tem princípio não é confiável. Gente que não tem princípio não age por valor, age por circunstância. Mas a gente vê algo diferente. No versículo 10, a gente vê a hombridade de um homem pagão, mas honesto, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Provavelmente eles estivessem nas imediações da fortaleza, então Cláudio Lísias deu ordem para que a guarda descesse, Paulo fosse preservado e não fosse espedaçado, linchado, injustiçado por um grupo de juízes destemperados. Deus estava cuidando de Paulo por meio de Cláudio Lísias, comandante militar pagão, porém honesto. Devido à graça comum de Deus que opera no mundo, podemos vislumbrar assim, raios de luz em meio às trevas do pecado. Em sua graça comum, Deus usa pagãos que agem com justiça e honestidade para sua honra e glória. Por outro lado, vemos o pecado se manifestando no meio daqueles que teoricamente deveriam viver e defender a vontade de Deus. No meio dos juízes ali, escribas e fariseus, saduceus, sacerdotes, não havia verdadeiro temor a Deus, mas em um pagão existia honestidade e respeito, por causa da graça comum, do Deus que cerceia, que freia, que restringe o mal. Eu acho interessante a forma como C.S. Lewis coloca, ele fala sobre homens nascidos de novo e homens bons. E ele fala que existem homens bons que não são nascidos de novo, ressaltando que muitos homens da sociedade que não conhecem a Deus são honestos, e muitas vezes envergonham cristãos nascidos de novo, mas que ainda não entenderam a palavra, e brincam com as coisas certas, com as coisas de Deus, para a vergonha nossa, muitas vezes. Vamos prosseguir, irmãos, para o último ponto. Por fim, vemos nesse encontro que um servo de Deus não deixa de receber conforto e encorajamento da parte de seu Senhor. Um servo de Deus não deixa de receber conforto e encorajamento da parte de seu Senhor. Veja o versículo de número 11. Aqui, meus irmãos, eu penso, tendo em vista o conteúdo do versículo, que Paulo, vendo tudo o que estava acontecendo, deve ter sentido um desânimo interno, uma frustração, uma tristeza, um pesar, um descontentamento, e ficado como que meio aborrecido. Acontece isso com a gente, não acontece? Em muitas situações acontece isso com a gente. A gente fica meio desestimulado. Ah, Senhor, as coisas não estão fáceis. Irmãos, Deus conhece a nossa estrutura, conhece a nossa limitação.
E um servo de Deus não deixa de receber conforto e encorajamento da parte de seu Senhor. Veja o versículo 11. Na noite seguinte, Deus também foi rápido, não demorou muito. Passou-se aquele dia, aquela noite, quem sabe Paulo nem tenha dormido. Quem sabe Paulo tenha passado a noite em claro. Mas na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, Paulo. Levanta, homem. Fica firme. Não olhe para as circunstâncias, Paulo. Vá adiante. Vá adiante. Aquilo que está no seu coração, que eu mesmo coloquei, há de se cumprir. Você há de testemunhar a meu respeito em Roma. Você há de testemunhar diante de César. Fique firme, Paulo. Fique firme. O Senhor pondo-se ao lado dele. Que diferença isso faz? Que diferença faz nos sentir abraçados por Deus em momentos de crise? Sentir o Senhor sentando ao nosso lado e nos confortando, nos encorajando, quando as forças estão em queda, quando as forças estão diminuindo, quando começamos a ficar deprimidos. Que diferença isso faz? Deus conhece a nossa situação, a nossa condição. Deus conhece os nossos limites. Deus sabe quando precisamos de encorajamento. E Deus se coloca ao nosso lado. Coragem! Coragem! Que diferença isso faz? Os propósitos de Deus para a nossa vida certamente se cumprirão. Existe injustiça no mundo, sim. Existe incompreensão, sim. Existe todo um sistema de valores deturpado e pecaminoso, sim. Mas Deus nunca deixa de se colocar do lado dos seus servos, de guardá-los, preservá-los, às vezes por pagãos, por pessoas que nem o conhecem, mas que são honestas, ou naquele momento vão agir com honestidade. Deus há de usá-las para abençoar os seus servos. O servo de Deus nunca deixa de receber conforto e encorajamento da parte do seu Senhor. Estejamos certos, irmãos, de que nada frustrará os planos que Ele mesmo já estabeleceu. Eu finalizo a palavra nesta noite, quando nós falamos sobre injustiça e conforto encorajador. Recapitulando, mas antes disso, ressaltando que não foi neste encontro que Cláudio Lísias recebeu as informações que buscava acerca de Paulo. Não foi nesse encontro. Seria de outra forma. Deus tinha outros propósitos. Mas neste encontro nós aprendemos que a injustiça se faz presente onde justiça deveria ser encontrada. Que prossigamos firmes, crendo no justo juiz, crendo no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que vê todas as coisas e naquele que faz verdadeira justiça. Um segundo ponto: homens de Deus se dão a conhecer por suas atitudes, pecam,
mas se arrependem logo e deixam o pecado. Homens de Deus se dão a conhecer por suas atitudes. Nós vemos Paulo respeitando os princípios bíblicos e entendendo que Deus tem os seus motivos ao estabelecer as autoridades que Ele estabelece. Deus tem os seus porquês. Não cabe a nós falar mal das autoridades que Ele estabelece. Devido à graça comum, podemos vislumbrar raios de justiça mesmo em um mundo caído. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, como temos sido abençoados pela sociedade. Profissionais, às vezes, até ateus, mas que de repente são instrumentos de Deus para abençoar nossa vida. É Deus agindo em nosso favor. Um servo de Deus não deixa de receber conforto e encorajamento da parte de seu Senhor. Que bênção! Não ficamos sem receber o conforto e o encorajamento. Deus se coloca do nosso lado. E Deus nos manda ter coragem. Coragem, coragem. Prossiga. Eu estou contigo. Eu estou com você. Os meus planos serão cumpridos. Nós vamos continuar, irmãos, acompanhando o prisioneiro Paulo. Deus ainda nos ensinará muito por meio da história dele. Falemos agora com Deus em oração. Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Paulo. Pecador como nós, mas um servo que se arrependia e que se voltava para o seu Senhor. Ajuda-nos, Deus, a aplicar na nossa vida as verdades aprendidas neste texto. Nem sempre é fácil, mas nos ajude, Deus, a aplicá-las. Nos ajude a entender que, acima de tudo, o Senhor é o Rei eterno. E é a sua palavra que nós devemos ser fiéis. E não devemos, por qualquer ou quaisquer outros motivos, ó Deus, desonrar o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis, acima de tudo, ao Senhor. Como Paulo procurou ser. Como Paulo procurou imitar a Cristo. Embora nem sempre conseguisse, mas procurou imitar a Cristo. Ajuda-nos a ser imitadores de Cristo Jesus. É em nome dele que fazemos esta oração. Amém. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.